vou fazer mais uma rodada aí. Quem quiser fazer uma pergunta pra gente aí. Vai lá. Fala teu nome, o que você faz, de onde você veio e manda a pergunta. Bom dia, gente. Me chamo Rosana Porto, vim de Vitória, Espírito Santo. Queria agradecer a oportunidade. Eu tive uma transição de carreira em 2000 e... já até me perdi, mas 2018. E eu era do direito, fui para a gastronomia. Foi uma virada de chave muito forte na minha vida, porque eu saí de uma profissão muito, diria assim, formal e fui fazer o que realmente eu tinha dom. E desde então minha vida se transformou. Eu tenho uma empresa em Vitória, uma confeitaria, que eu até trouxe uns doces para o Joel. Eu sei que ele não vai comer, mas ele pode dar para alguém comer. E Deve ser um porre, né, cara? Vou trazer um doce pro Joel, mas eu sei que o Joel não vai comer. Eu vou ter que fazer uma live um dia. Ele tem filho, gente. E comer um doce, cara. Perder pra batata frita. Já pode começar fazendo com o meu, por favor. Porque, pô, não dá mais pra viver essa vida de... E aí, né, a minha segunda virada de chave muito forte foi depois da mentoria, Joel. Inclusive, eu queria te agradecer muito, porque eu tinha um sonho de estudar na França, né? Cursar gastronomia na França. Eu tinha todos os recursos, eu comecei a estudar o francês, né? Me planejei para isso, mas me faltava coragem. Eu sabia que eu podia, que eu conseguiria, mas eu não conseguia, assim, algo me travava. E uma das coisas que me fez fazer sua mentoria foi porque eu sabia que com a mentoria eu iria destravar e eu conseguiria viajar, e não deu outra, assim. Foi logo nos primeiros dias, eu já comprei minha passagem para Paris, consegui fazer o curso de patisserie, foram poucos dias, mas foi inesquecível na Le Cordon Bleu de lá da França, e foi o que destravou, assim, a minha mente, o meu negócio. Sou muito grata por isso, muito obrigada. Eu acredito que realmente não tem preço, né? Não tem nada que pague isso. Por isso que eu trouxe também os doces como uma forma de agradecimento, que foi minha segunda virada de chave. Mas a minha pergunta é com relação à performance. A minha empresa hoje, eu sou da parte da gastronomia, né? Eu lidero a cozinha, chefia a cozinha e tudo mais, e eu trabalho com a minha irmã. A minha irmã, ela entrou na administração da empresa, o nome é Senhoritas, e a gente tem, juntas, a gente consegue alinhar muito bem, porque o que falta em mim, ela tem, né? Porque, geralmente, quem é da parte artística, né? A gastronomia, eu costumo falar que é muito arte, não tem muito a parte racional, a parte prática muito definida, e ela tem. Então, a gente entra no flow junto, assim, perfeito. Então, o que eu queria perguntar, na verdade, para os três, é com relação, e assim, mais direcionado ao Joel por ser pergunta de performance, de que forma vocês trabalham com familiares, né, com vocês, no caso, com o esposo e esposa de vocês, de que como vocês conseguem separar a vida pessoal da profissional, né, porque é uma linha muito tênue, de forma que uma não interfira na outra nem prejudique a outra, porque, inclusive, é uma dificuldade que eu ando tendo um pouquinho com a minha irmã, assim, de em certos momentos, não, peraí, aqui é a minha irmã e aqui é a administradora das Senhoritas e não a minha irmã. Então, assim, eu vejo que vocês, assim, têm, né, uma performance muito boa nesse sentido. Eu não sei dos bastidores, mas queria um conselho, uma dica, principalmente para quem trabalha também, né, com familiar, porque no meu caso, assim, eu poderia não trabalhar com ela, mas foi uma escolha de ambas as partes, e eu vejo que juntas a gente tem muito potencial. Então, de que forma, assim, performar sem que prejudique, né, as duas áreas? Eu ia começar com uma pergunta que você já respondeu, né? Se a sua irmã realmente era uma sócia competente, adequada, certa, e você falou que sim. Porque às vezes a gente se associa com o irmão, com o esposo, com uma esposa, às vezes, de repente só para começar, porque a gente tá com medo, tá um pouco inseguro, e aí a gente continua, porque é irmão, porque é esposo, porque é marido. E ontem mesmo eu estava conversando com o Tito, o Felipe Tito, ele falou que estava conversando com uma pessoa falou uma coisa para ele, e essa coisa ele me falou, e foi importante para mim,
E eu vou te falar. Porque ele falou que gratidão tem prazo de validade. Porque às vezes a gente é grato e só por ser grato a gente fica carregando o negócio pro resto da vida. Então isso deve estar acontecendo com muitas pessoas que estão vendo e ouvindo, mas parece que não é o teu caso, certo? Não. Tá. Como é que faz para dividir vida pessoal de vida profissional? Não consigo dividir, é a mesma. Não dá, né? Não dá. Já explica logo. Já não dá. Então, se você achar, putz, Joel, aqui eu vou ligar o sócio da Lalas, aqui eu vou ligar o marido da Lalas. Não dá. Seria muito legal. Incrível, mas não dá. Nunca consegui. Se alguém conseguiu, vou sentar e vou ouvir. Então, quais são as coisas que a gente faz? Eu vou falar uma palavra aqui, mas eu não queria que ela soasse rasa ou meio, putz, me dá uma bala de prata, você me falou essa palavra, tá, isso aí eu já sei. Mas é exatamente isso que eu quero falar, que é respeito. Mas eu tô falando de respeito mesmo, não é respeito groselinha. Respeito, cara. Tá falando, escuta. A posição dela, entende. Respeitar mesmo. Não, um negocinho, me dá uma coisa diferente. Respeitar. Respeito um pelo outro. Onde que mora o respeito? Forma que fala, o jeito que fala. Não só apenas o quê, porque às vezes o quê tá certo, mas a forma que fala tá errado, aí já confunde o quê, porque a forma tá errada. A segunda coisa é clareza dos papéis. Isso tem que estar claro. Você faz isso, e eu faço isso. E a terceira é responsabilidade. Eu não sei, o que a sua irmã faz? Ela é administradora. E o que um administrador faz? É uma pergunta capciosa, tá? Eu tô sendo sacana contigo. Gestão, né? É exatamente isso. O que um administrador faz? Administra. O que um vendedor faz? Vende. O que um líder faz? Lidera. É bem assim. O que uma pessoa que se relaciona com o cliente tem que fazer? Se relacionar com o cliente. O que um vendedor tem que fazer? Ele tem que vender. Então, se responsabilize. Porque acho que muitos dos problemas entre homem e mulher que são sócios, ou pessoas da mesma família que são sócios, é que quando ele perde a mão da responsabilidade, aí acontecem muitas coisas e muitos problemas. E aí traz para a família, traz para o passado, traz para coisas de criança. Então, eu procurei te contar uma história para te pontuar 3 coisas. Respeito, clareza de papéis e responsabilidade. Tá bom? Obrigada. Nada. Posso acrescentar Por favor. a minha visão? A nossa empresa começou, eu e a Malu. A primeira pessoa que a gente contratou foi a madrasta da Malu. A minha irmã, ela é a nossa sócia em um outro negócio de arrematação de imóveis. Então a gente teve experiências, felizmente, muito boas em trabalhar com parentes. Mas aparentes e aparentes. Nós chamamos aqueles que a gente entendia. Essas pessoas são profissionais o suficiente para ouvir um feedback, não levarem para o lado pessoal, o que é muito difícil. E o mais importante, se um dia esse negócio tiver que acabar, elas vão entender o porquê. São pessoas razoáveis. E é natural no começo de um negócio, principalmente aqui no Brasil, a gente começar chamando parentes. Isso não acontece apenas aqui. Você pega no Irã, por exemplo, onde a legislação trabalhista é extremamente complicada, onde falta confiança entre as partes, os negócios são essencialmente familiares. Aqui, como a gente tem um histórico muito grande de processo trabalhista, o pessoal vai criar um negócio, tem medo de contratar, contrata parente. E como eu disse, aparentes e aparentes, mas a pergunta que tem que ser feita é, em um mundo onde você tem uma grande oferta de profissionais, aquele teu parente é de fato o melhor profissional para você trazer para o seu negócio? Muito provavelmente não. Mas eu confio naquela pessoa, então você traz. Como não afetar a relação? Como o Joel disse, é muito difícil. A gente já dormiu brigado por conta de negócios. Vocês não sabem, a gente está separado há 6 meses. A gente mantém as aparências apenas. Sempre a mesma piada. Essa piada ela é clássica, eu tenho que usar sempre, tá, gente? Mas a gente já brigou por causa de negócio. E mesmo com dispositivos que existem nossos, combinados, para que as brigas sejam minimizadas. Como é que a gente resolveu boa parte das brigas, e esse tipo de coisa funciona para os negócios que a gente tem com a minha irmã, e funciona para qualquer tipo de relação que a gente tenha com pessoas próximas. Tem sempre um dono daquela função. Eu gosto de usar um exemplo de um condomínio. E isso mostra até como é que a propriedade privada é uma maneira de resolver conflitos, né? Porque aquilo que é meu não pode ser seu. Ponto final. A Malu tem a empresa dela, eu tenho a minha empresa. Uma vez eu fui dar palpites na empresa da Malu. E ela é livre para escolher seguir o que eu falo ou para decidir errado. E daquela vez, ela decidiu errado. Só que eu fiquei enchendo o saco dela. Eu falei, olha, não era para ter feito isso. Qual foi a vez? Só para eu saber. Ah, tem várias, né? Você quer que eu cite uma específica? Não, porque você falou que eu decidi errado. Você decidiu errado. Aí depois aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Aí eu fui lá e me gabei. Eu falei, tá vendo? Eu avisei.
Aí nesse dia ela ficou irada, a gente foi dormir meio brigado assim. Lembrei já. Só que depois a gente fez as pazes, lógico. Mas não era pra ela ter ficado irada, porque não era pra eu ter feito aquilo também, porque o negócio era dela. E o nosso combinado é, você é a dona do negócio, você decide, eu posso palpitar, mas a decisão é sua. E se aquilo é dela, não pode ser meu. Então, na sua empresa, por exemplo, se a sua irmã ela é sócia responsável por uma certa área, você pode dar feedback naquela área. Mas se ela decidir, a decisão é dela. Se ela errar, aí vocês conversam, chegam depois a um novo combinado, alguma coisa. Eventualmente, a sociedade pode vir a acabar, né? Porque o Flávio Augusto diz isso, né? Todo negócio, ou ele vai ser comprado, ou ele vai falir, ou vai passar para um herdeiro. Acho que é isso que ele fala, né? Isso. Então, negócios eles vão existir durante um tempo e depois eles acabam. Talvez acabe antes. Mas o ponto é, para minimizar conflito, é o dono daquela função. Encare como propriedade privada. Você pega num condomínio, a chance de dar problema na sua casa com o vizinho reclamando é muito menor do que numa área comum. Porque a área comum é de todo mundo. E se é de todo mundo, não é de ninguém. Todo mundo quer decidir. Agora, se tem dono realmente, ó, ela é a pessoa da gestão, então é ela. E ela se reporta para você de vez em quando, em reuniões de liderança, de board, mas quem decide lá é ela. Na nossa empresa é assim. A gente senta e discute um monte de assuntos, mas o dono das iniciativas da marca Joel J, dos resultados positivos e negativos, é o Joel. O dono da marca Bruno Perini sou eu. A do Thiago é o Thiago. O Thiago ele dá feedback para mim, eu dou feedback para o Thiago, a gente dá feedback para o Joel, vice-versa, mas cada um que decide no final. E cada um é dono da decisão. Só que aí eu vejo, poxa, o Joel ele faturou 120% a mais de um ano para outro. Aí eu aprendo com o que ele faz de positivo, e ele também vê, pô, o Bruno cometeu aquele erro, não posso cometer igual. Ele aprende que eu faço de negativo, mas tem dono para tudo. Muito legal, Brunão. Porra, massa. Eu concordo com os dois, e muito do que... Qualquer coisa que eu fosse falar ia ser muito repetido, até porque, né, eu me relaciono com os dois. Então, a gente meio que tem coisas parecidas. Mas eu acho que uma das coisas que eu faço muito bem na minha empresa, né, com os meus... Eu tenho alguns sócios, mas na minha empresa mesmo, com os meus funcionários, é que eu deixo muito, mas muito claro a responsabilidade de cada pessoa e no que ela é responsável, assim, qual é a função dela ali. E eu estou sempre perguntando, é isso que você gosta de fazer? É isso que você quer fazer para a sua vida? Então, vira e mexe, a cada 3 meses eu faço algum tipo de reunião e eu faço questão de perguntar, mas é essa função que você está gostando de desempenhar? Porque uma das coisas mais legais de fazer, né, num trabalho é aquilo que você gosta, é aquilo que você ama e provavelmente você vai fazer muito melhor porque você gosta. Então, obviamente que ela é sua irmã, né? O Bruno falou, às vezes não é a pessoa mais competente, mas ela tem que ter algum tipo de competência e tem que gostar daquilo. Até a divisão de tarefas entre eu e o Bruno, nas coisas que a gente partilha, a gente divide de acordo com o que a gente faz melhor e de acordo com aquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que isso faz total diferença, porque eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de falar, enfim, várias coisas que eu gosto de mandar também, então eu gosto de dividir funções, e essas coisas, sempre que a gente divide algum tipo de função, de tarefa, elas caem para mim, porque é o que eu faço melhor. E ele gosta de lidar com investimentos, ele gosta de, sei lá, fazer algumas coisas. Às vezes ele não gosta, mas ele é melhor naquilo. Tem coisas que eu odeio, mas eu faço que ela odeia mais. Tem isso Qual? também. Diz uma aí. Pagar conta. Imposto, falar com contador, esse tipo de coisa. Nossa, a Malu nem discute isso. Essa é a Lalas todinha. Ainda. Todinha? Eu sei. Então, e eu nem discuto, porque eu não sei, óbvio, eu poderia aprender, mas eu ia despender um tempo para aprender aquilo, e ele já sabe fazer, e ele faz melhor de todo jeito, e eu odeio, então a gente usa essas coisas para dividir as tarefas. Então, acho que deixar muito claro o que cada um é responsável faz toda a diferença, e de preferência que seja coisas que essa pessoa tem mais habilidade e mais prazer em fazer. A gente tem que falar de produtividade, muito bom essas colocações que vocês falaram, porque eu sou casado há quase 8 anos, e há quase 8 anos eu não pago uma conta. Eu não sei nada. O que é nada? Uhum. Nada. Eu aprendi a fazer Pix recentemente. Eu tô falando sério. E eu não tenho vergonha de falar, eu não sei nenhuma conta quando vence na minha casa, porque a Lalas, ela faz essa parte. Isso desocupou um lado do meu cérebro para eu ir onde eu sou ultra, mega, hiper produtivo. E eu trago resultado, e sempre trouxe.